Momento do Discipulado. O meu assunto agora é sobre ensinar os discípulos a lidar com o pecado. O pecado é o nosso inimigo. O pecado é a razão de Jesus ter vindo. O pecado é a razão de existir a Bíblia. O pecado é a razão de todos os males que há no mundo. E a obra de restauração, de salvação e, por fim, a glória que Deus quer para a humanidade passa pelo tratamento do pecado. E o tratamento com o pecado teve o seu clímax, o seu auge na cruz. Ali foi a determinação de morte para o pecado. A partir daí, luta de conquista. Cada um usando o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, para se livrar do pecado, livrar-se da culpa do pecado, livrar-se da condenação, livrar-se da tentação do pecado, e isso é uma luta diária. O pecado tenazmente nos assedia, é o que a Bíblia diz. Então temos que estar atentos, o pecado está dentro de nós. Ninguém diga sou tentado pelo diabo. O diabo está fazendo a parte dele. Ele foi colocado para fazer maldade. Deus criou o mal, Deus que criou, Isaías 45:7. Deus criou e o diabo é quem promove o mal na terra. O trabalho dele é esse mesmo, mas ele não consegue entrar dentro de nós pela sua própria capacidade, só se Deus permitir, e nos fazer pecar. O diabo não pode nos fazer pecar. Não adianta botar a culpa no pecado. Mas você não espere o diabo ser bonzinho e ajudar você a viver para Deus. Na verdade, ele vai encher a sua volta de tentação. Isso é o trabalho dele. Mas ele não vai poder obrigar você a pecar. Se você pecar, é porque você quer. Então, diz lá a Bíblia em Tiago, ninguém diga sou tentado por Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, e havendo gerado, consumado, leva ao pecado. Portanto, o pecado é algo seu, que está dentro de você e vai condenar você. Não vai condenar o diabo, não. O pecado vai condenar você. Quem tem que tratar com o pecado é você. E não adianta botar a culpa no diabo. Eu pequei porque o diabo levou. Não. Isso não adianta. Não é bíblico, não é aceito por Deus. Não bote a culpa no diabo. Ele está gerando maldade porque foi colocado para isso e o trabalho dele é esse. Está sendo tolerado por Deus por algum tempo, ele já tem o seu tempo definido, mas ele está sendo tolerado para gerar tudo que ele faz no mundo de maldade. Mas você só é tentado pela sua própria cobiça. E então não bote a culpa no diabo, do seu pecado. Você que tem que vencer a tentação. Como? Saindo de perto dela. Mas se você ficar perto da tentação, vai acabar caindo. A gente costuma dizer, quem sai na chuva, mesmo com guarda-chuva, com capa, com tudo, acaba se molhando. Com guarda-chuva, você foge do pingo da chuva para cá e para ali, para colar e tal, mas a chuva acaba, de um jeito ou de outro, molhando a sua roupa. Quem sai na chuva vai se molhar. Quem fica perto da tentação vai acabar caindo e pecando. Ninguém é mais forte do que a sua própria fraqueza. Ninguém é mais forte do que a sua própria fraqueza. Se você ficar perto da tentação, vai acabar caindo. A tentação, em algum momento, vai ser mais forte do que a sua fraqueza. E você vai acabar caindo. Aí vai
dizer como o apóstolo Paulo, realmente foi a carne, não foi a minha mente. Eu não queria pecar com a mente, mas a minha carne me levou a pecar. Essa minha carne, essa natureza carnal me levou a pecar, mas só levou a pecar porque você ficou perto da tentação. Então a receita para a tentação é: fuja dela. Se você não quer pecar, fique longe do pecado. Ocupe a sua vida junto com as pessoas que amam a Deus, ocupe-se com as coisas de Deus, leia a Bíblia, olhe com olhares puros, não veja televisão, enfim, ocupe a sua vida com coisas boas, com a palavra de Deus, com cultos e orações a Deus e com as pessoas que amam a Deus. Esta é a receita para você não pecar. Mas se você ficar no mundo, andando no mundo, como a Diná, lembra da Diná, na Bíblia, a filha do Jacó, que foi passear pelo mundo, acabou arranjando problema. A filha do Davi, a Tamar, se vestiu toda bonita, saiu desfilando pela rua, acabou arranjando problema com o próprio irmão. Pois é, se você ficar perto da tentação, vai acabar arranjando problema para você, ou seja, vai pecar, vai cair. Não existe gente forte contra o pecado. Não existe ninguém mais forte do que a sua fraqueza. Não existe ninguém mais forte do que a tentação. A tentação vai acabar atingindo a sua fraqueza e você, como um todo, vai cair por causa da sua fraqueza. Você vai chorar, o pior é que alguns choram de remorso e não de arrependimento, que é diferente. Mas vai chorar de arrependimento por você ter pecado. Mas o problema é porque você quis pecar, você ficou perto da tentação, não cortou a tentação. Quando a gente quer capinar o mato, a gente capina direito, pela raiz, arranca a raiz também. Se você arrancar o mato só por cima, cortar o mato só por cima, daqui a pouco ele brota todo. Você tem que cortar o pecado pela raiz, cortar a tentação, a fonte do pecado, de onde ele está vindo. Saia de perto daquela pessoa, saia de perto do copo de cerveja, saia de perto lá do ambiente da televisão, aqueles filmes, isso e aquilo. Saia de perto da tentação, ocupe o seu tempo com os que são do Senhor. Deus é muito claro na Bíblia, em Isaías 59, ele diz, olha, você não experimenta a glória de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, por causa do pecado. A mão de Deus não está encolhida para que ele não possa agir, nem surdo o seu ouvido para ele não poder ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que ele não vos ouça. Sabe por que Deus não está ouvindo suas orações? Provavelmente é porque tem algum pecado que você não deixou. Há pecados que são cabeludos, graves, são reconhecidos como pecado, o vício, a pornografia, os pecados do adultério, da sensualidade, são pecados mais cabeludos. Mas existem pecados que crente gosta deles, a vaidade, a soberba, o eu, a sua reputação. Não, afinal de contas, eu tenho uma vida direita, uma vida moral. Fariseu, isso é pecado. Você idolatrar a sua reputação, não, porque todo mundo sabe que eu sou uma pessoa direita, eu ando correta. Isso é pecado também. Existem muitos pecados de evangélicos, de não gostar, sectários, se separam dos outros, não querem se misturar com aqueles irmãozinhos lá. Isso é pecado. Pecado de crente. Pecado de dividir a igreja, querer ocupar posição de liderança, não reconhecer líderes, você é o tal. Isso é pecado. Há crentes que estão passando a mão na cabeça do pecado, acariciando o pecado. E não é por aí. Não é por aí que você vai vencer. Se você quer estar bem com o Senhor, corte o pecado pela raiz. Nós temos que ensinar isso ao discípulo desde o início. E provavelmente ele vai aprender muito melhor do que nós, crentes velhos. Nós temos manhas, pecados evangélicos. O novo
é mais puro, ele vem mais sedento da verdade. Eu digo puro não porque ele nasceu puro, ele vem das drogas, do crime, lá da prostituição, ele vem da vida, mas ele foi regenerado, ele está puro, puro, com a sua mente, uma nova criatura, ele foi perdoado, o seu passado foi sepultado no batismo, ele está com a mente pura, é uma criança espiritual e agora está mais propenso a obedecer. Mas nós, crentes velhos, alguns fomos criados na igreja, cheio de moralismo. Não, porque eu sou assim, eu tenho moral, eu tenho caráter, eu tenho vaidoso, crente soberbo, fariseu, vai aprender com o novo. O novo, sim, se converteu agora, tem um passado triste, mas ele foi totalmente lavado, ele foi totalmente purificado. E às vezes você não. Crente velho ainda está aí meio cheio de ranço e restrições aos outros, não amando, vaidoso. Pois é. Temos que aprender a tratar com o pecado e vamos ensinar aos novos a lidar com o pecado também. Não pode ter tolerância nenhuma. O pecado é tolerância zero com ele, não tolerar em nada. Cuidado com as pessoas que fazem você pecar. Então se afaste de pessoas que fazem você pecar. Se afaste de coisas que fazem você pecar. E assim por diante, fuja da tentação e ocupe-se com as coisas de Deus. Esta é a receita, não só para nós praticarmos, como para ensinarmos os novos, discipulando-os no caminho do Senhor.